Capítulo 2: Rejeição, causas e consequências. Quase todos experimentam algum tipo de rejeição, de uma forma ou de outra, e ninguém precisa ter vindo de um abuso no passado para ter experimentado a rejeição. Recentemente, eu estava na manicure e uma mulher começou a me contar sobre o incidente que acontecera com seu filho de 4 anos. Ela disse: meu filho estava bastante empolgado em participar de um time de futebol. Ele treinava e treinava. Nós fomos ao jogo para vê-lo e foi simplesmente horrível, Joyce. Eu lhe perguntei: o que aconteceu? Ela respondeu: bem, tudo estava indo bem até metade do jogo. Então, um garoto maior aproximou-se e deu um soco no estômago do meu filho. Ele curvou-se e começou a chorar. O garoto então disse algo ao meu filho, que apenas correu na lateral do campo, chorando incontrolavelmente. Ele soluçava muito. Perguntei: filho, o que aconteceu? Ele respondeu: aquele menino me socou no estômago e me disse: você não é bom. Você nunca aprenderá a jogar futebol. Você não faz nada certo. Saia desse campo e não volte aqui nunca mais para tentar jogar conosco. Ela continuou. Eu olhei para ele e simplesmente comecei a chorar. Meu marido disse: que maravilha, agora são 2 chorando. Ela contou-me que, como resultado do episódio, quando eles voltaram para casa, seu filho disse: nunca mais voltarei aqui. Esse é um excelente exemplo daquilo que o diabo quer fazer às pessoas. Ele quer que elas debochem de nós. Ele quer conseguir alguém que nos rejeite. No mundo, somos frequentemente rejeitados, a menos que façamos tudo perfeitamente. Como nenhum de nós tem a habilidade de ser perfeitos, somos feridos e nos sentimos rejeitados. Mas, graças a Deus, temos a resposta por meio de Deus e de sua palavra. Jesus o ama e ele nunca o rejeitará. João 3,18. Cura exige tempo e compromisso. Eu e Dave, meu esposo, oramos frequentemente a respeito do compromisso de começar algo e vê-lo cumprido até o fim. O diabo usa essa questão para atacar e desencorajar as pessoas. Quando eu estava conduzindo encontros mensais regulares em St. Louis, uma senhora me disse: eu já tive muitos problemas em minha vida e parecia que nunca conseguiria melhorar. Eu vinha aos seus encontros, não regularmente, mas um aqui e outro ali. Isso é, se tudo corresse bem com as crianças, se eu conseguisse alguém para vir comigo, você sabe, todas as desculpas que o diabo nos dá. Aparentemente, ela enfrentou um tempo difícil até decidir como obter socorro. Então, uma vez que tomou a decisão, comprometeu-se com aquele plano de ação. Ela disse: finalmente comecei a sentir-me tão miserável que pensei em nem mesmo suportar. Enquanto buscava a Deus, Ele me mostrou que realmente eu precisava assumir um compromisso. Assim, chamei minha mãe para comprometer-se a vir comigo às reuniões e começamos a vir regularmente. Incentivávamos uma a outra para estarmos aqui. E nem sei como lhe dizer quanto tenho mudado por assumir um compromisso sério de estar onde preciso estar com constância. Tudo aquilo que Deus dirigiu-lo a fazer, você deve assumir um compromisso de obedecer. Onde quer que Deus lhe diga para se comprometer, é onde você deve estar comprometido. Compromisso é uma das chaves para a vitória. Problemas como rejeição estão profundamente enraizados e receber ajuda não é tão simples quanto ir ao altar e fazer uma oração e então sair e esperar que tudo esteja diferente na noite para o dia. Você tem que cooperar com Deus para obter a sua cura. Você não tem de viver sobre o tormento causado pela rejeição.
Mas, para receber a cura, precisa assumir um compromisso com Deus e com sua palavra. Para fazer isso, você deve desejar investir seu tempo, gastar dinheiro com materiais como fitas, livros ou uma boa Bíblia e dar 100% de si mesmo para tornar-se um bom estudante da palavra. Se você fizer isso, garanto que gradualmente será transformado. Segurança versus insegurança. O que é insegurança? Certa vez li um artigo que descrevia insegurança como um distúrbio psicológico que está assumindo proporções epidêmicas. Muitas pessoas no mundo de hoje são inseguras. De fato, são mais inseguras do que seguras. Assim, o que acontece quando todas essas pessoas inseguras tentam manter relacionamentos umas com as outras? Isso cria uma grande confusão. Realmente é muito triste. Contudo, há alguns grandes versículos da Bíblia que nos propõem que podemos estar seguros por intermédio de Jesus Cristo. Deus quer que você esteja seguro. Atente para aquilo que Paulo orou pela igreja. Que Cristo possa, através da fé de vocês, realmente habitar, estabelecer-se, permanecer, fazer sua morada permanente em seus corações, que possam estar profundamente arraigados e fundamentados seguramente em seu amor. Efésios 3:17. Sua segurança não depende dos seus recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência, de como os outros reagem a você ou como os tratam. Não baseie sua segurança em sua educação, na grife de suas roupas, no carro que dirige ou no tipo de casa em que você mora. Não baseie a sua segurança em quem é seu cônjuge, ou se tem ou não filhos. Não coloque sua segurança em nada além de Jesus Cristo, e nele somente, pois Ele é a rocha sobre a qual você deve se firmar. Tudo o mais é areia movediça. Comece a cooperar com o Senhor e a edificar sua segurança nele. Aprenda como desarraigar-se de todas as coisas erradas e se enxertar nas coisas certas. Houve um tempo em minha vida em que eu era insegura. Eu não estava enraizada e firmada no amor de Cristo, embora fosse uma cristã. De fato, eu era uma pessoa insegura, mesmo ensinando a palavra de Deus. Minha segurança a respeito de minha pregação era baseada em quantos cumprimentos eu recebia no final da reunião. Se eu não recebesse cumprimentos suficientes, ia para casa e me atormentava metade da noite. Algumas vezes, por vários dias. Obviamente, eu não estava enraizada e firmada em Cristo. Embora eu pregasse e ensinasse, estava firmada no retorno que as pessoas me davam. Consequentemente, o diabo constantemente tentava me enganar e interferia em minha vida para me atormentar. Tudo o que ele tinha de fazer era conseguir que eu não fosse suficientemente cumprimentada no final de uma reunião. Então eu ficava abalada porque dependia dos cumprimentos das pessoas e não de Deus. De quem ou do que você depende? O que faz você sentir-se confiante? Seu senso pessoal de bem-estar depende daquilo que as pessoas fazem ou dizem? Quando você se sente um pouco inseguro, começa a buscar por alguém que se aproxime e o estabilize para se sentir seguro novamente? Devemos buscar a estabilidade em Cristo e não em cumprimentos. Custe o que custar. Não sei quanto a você, mas decidi que custe o que custar, serei feliz até que Jesus venha me buscar. Já vivi 5 décadas e gastei boa parte da minha vida sentindo-me miserável. Não pretendo gastar o resto dos meus anos sentindo-me assim.
Se você está como eu estava, dependendo de todos para se manter bem, será miserável assim como eu era. Mas, se você firmar-se na rocha, descobrirá que Jesus é inabalável. Ele não oscila. Pessoas que não conhecem Jesus vão de um lugar de dificuldade a outro. Elas têm um lugar de dificuldade à sua frente e outro por trás. Mas quando nós, seu povo, estamos nessa posição, temos um lugar de dificuldade atrás de nós e Jesus, a rocha, à nossa frente. Quando as dificuldades estão diante de nós, Jesus está ao nosso redor. Somos os únicos que possivelmente podemos estar entre a rocha e a pedra, dificuldade. Sim, é maravilhoso estar na rocha. Tudo o mais é inseguro. O dicionário Webster descreve insegurança como instabilidade e incerteza. Quando você pensa sobre isso, observa que uma pessoa insegura é também instável e incerta. A definição também diz que insegurança significa falta de confiança, decisão, vacilação e debilidade. Você já se sentiu assim? Sua vida não precisa continuar desse jeito. Romanos 8, do 35 ao 37, diz que quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento, a aflição e tribulação? Ou calamidade e angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por sua causa nós somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados e contados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em meio a todas essas coisas, somos mais do que vencedores e ganhamos uma vitória incomparável através daquele que nos amou. Você é mais do que vencedor quando alguém o maltrata e não aprecia seu valor ou dignidade. Você pode ter um problema desde que o problema não o tenha. Você é mais do que vencedor. Você ganhou uma vitória incomparável. Como? Através daquele que nos amou. Esta é a sua vitória, o amor de Deus. Porque eu estou persuadido, sem dúvida alguma, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas iminentes, indesejáveis e ameaçadoras, nem as coisas por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Não importa o que venha contra nós, não vamos nos separar do amor de Deus. Segurança em Cristo. Você está servindo ao Senhor? Então aqui está uma boa nova. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda a língua que se levantar contra você em juízo, você mostrará estar em erro. Esta paz, justiça, segurança ou triunfo sobre a oposição é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54:17. Você tem um direito comprado pelo preço de sangue para se sentir seguro, para crer que é digno e precioso e gostar de si mesmo. A expressão grega para segurança é estar em pleno controle. Você tem um direito comprado pelo sangue de Jesus para estar em pleno controle. Eu realmente gosto dessa afirmação, porque pessoas que são inseguras não conseguem ter controle de suas vidas. O diabo prevalece sobre elas e as atormenta. Pessoas inseguras são constantemente atormentadas pelo que as outras pessoas pensam. Elas possuem uma raiz de rejeição na vida e frequentemente terminam sendo manipuladas
e controladas pelos outros. São pessoas que vivem para agradar as outras pessoas ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. A definição grega da palavra segurança inclui ter pleno domínio, ser forte, governar e estar sem ansiedade, livre de cuidados. Agora observe essas palavras de encorajamento em João 3,18. Aquele que crê nele, que se apoia, confia e depende dele, não é julgado. Aquele que confia nele nunca entra em juízo, pois nele não há rejeição ou condenação. Ele não incorre em condenação. Aquele que não crê, que não se apoia, confia e depende dele, já está sendo julgado. O que isso significa? Simplesmente, para que aqueles que creem em Cristo não há condenação nem rejeição. Somente aqueles que o rejeitam estão sujeitos à condenação e rejeição. Se você é um crente, descobrirá que Jesus nunca o rejeitará. Em Efésios 1, do 4 ao 5, Deus nos diz que Ele realmente nos escolheu e adotou como seus filhos. Assim como em seu amor, Ele nos escolheu, realmente nos selecionou para si mesmo com seus em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, consagrados e separados para Ele, e inculpáveis aos seus olhos, muito acima da reprovação, diante dele em amor, pois Ele nos pré-ordenou, nos destinou, planejou em amor para nós sermos adotados, revelados como seus próprios filhos através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, porque agradou a Ele e foi seu terno intento. Gosto da parte que diz que Ele realmente nos selecionou para si, mesmo como seus. Quando o diabo procurava me atormentar, gosto de dizer a mim mesma: Joyce, Deus não tomou você acidentalmente. Não foi como se Ele não tivesse outra opção. Ele olhou ao redor e disse, propositalmente, eu quero aquela. Pode ser que algum dos anjos tenham dito, o Senhor tem certeza? Deixe-nos ler um pouco da vida da Joyce Meyer. Senhor, se está pretendendo formar uma pregadora hoje, talvez seja melhor escolher novamente. Mas o Senhor disse, não, eu quero aquela, eu quero a Joyce. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas e os tolos do mundo. Veja 1 Coríntios 1:27. Gosto da palavra escolheu. Deus nos escolheu, não somos impostos a Ele, sem que Ele possa fazer nada a respeito. Todas as outras pessoas no mundo podem rejeitá-lo, mas Deus olha para você e diz, eu te escolhi. O Salmo 27:10 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá, adotando-me como seu filho. Você compreende isso? Embora minha mãe e meu pai me abandonem, Deus toma e me adota como a sua própria filha. Causas da rejeição. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a sua vida. Há muitas poucas pessoas que não seriam afetadas pela rejeição quando adultas. Quais são as causas da rejeição? A lista é longa, mas vamos apenas cobrir algumas das causas principais. Gravidez indesejada, aborto desejado e tentado, uma criança nascida com sexo errado, isso é, pais que desejam um menino, mas tiveram uma menina ou vice-versa.
Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizado, problemas físicos e etc. Comparação com os irmãos, adoção, abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação do amor. Pais com problemas mentais, a criança pode se sentir abandonada. Ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, seguido o nascimento, o que requer hospitalização prolongada, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. Como já declarei anteriormente, a rejeição pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes de rejeição são plantadas ao nascer. Quando pais que desejavam ter uma menina descobrem que o novo bebê é um garoto ou vice-versa. Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência e de inabilidade pode experimentar rejeição, assim como crianças que são comparadas frequentemente com o irmão ou irmã. Tais comparações podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. Adoção, abandono ou até a morte de um dos pais podem causar rejeição. Como já vimos, David Brainerd, um grande homem de Deus, sentia a obrigação de ser perfeito porque seus pais tinham morrido quando ele era ainda muito novo. Assim, o abuso não é necessariamente a única causa da rejeição. Contudo, é a causa principal. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional e retenção de amor, definitivamente plantam sementes de rejeição. Uma mulher que trabalhou comigo no ministério me disse como ela se sentia rejeitada como resultado de seu pai tornar-se mentalmente doente quando ela ainda era criança. Ele estava ali fisicamente, mas mentalmente estava ausente. Ele não podia participar das atividades normais da família. Ela disse: "Eu me lembro de pensar, por que papai não me ama mais? Por que ele não conversa mais comigo?" Crianças nem sempre entendem o que está acontecendo e podem considerar situações problemáticas como rejeição. Algumas vezes, as crianças são simplesmente vítimas de circunstâncias, tais como um recém-nascido que tem de permanecer no hospital por 2 ou 3 meses antes de os pais poderem levá-lo para casa. Talvez os médicos e enfermeiros sejam incapazes de demonstrar grande carinho e o bebê se ressente disso. Talvez uma criança tenha nascido num lar onde haja conflitos constantes. À medida que a criança cresce, assume o conflito como sua culpa. Se eu fosse melhor, então mamãe e papai não brigariam tanto. Ainda que o ideal seja que os pais nunca briguem, se você tem uma discussão na frente de seus filhos, certifique-se de que voltará a eles mais tarde com algum tipo de explicação. Assegure-lhes que, embora as pessoas se amem, nem sempre estão em perfeito acordo o tempo todo. Esteja certo de que seus filhos sabem que seus problemas não são culpa deles. Frequentemente, quando há uma série de turbulência no lar, uma criança terminará se sentindo ignorada, porque os pais estão gastando muito tempo lidando com seus próprios problemas, se esquecem de atender às necessidades da criança e os filhos se sentem rejeitados. Há ainda a rejeição dos colegas. Todos experimentam rejeição de companheiros de tempos em tempos, em diferentes níveis. Adolescentes enfrentam uma tremenda ansiedade hoje apenas por tentar serem aceitos. Isso pode atingir os filhos em cada estágio do crescimento. Adultos sentem isso também. A rejeição de pessoas ao redor ocorre a cada nível. Nós todos necessitamos de aceitação.
Tenho sentido certa pressão de outras pessoas, mesmo no ministério. Algumas vezes estou entre um grupo de ministros e há algumas pessoas de destaque ali que são bastante conhecidas. Eu posso me sentir rejeitada se elas parecerem não se interessar em conversar comigo. Muitas vezes tem a tendência errada de ignorar ou de excluir outras pessoas simplesmente porque não estão no mesmo nível de talento, realização ou prestígio. O diabo certamente usa essas oportunidades para lançar um senso de rejeição em alguém que já é inseguro. Não é de admirar que a Bíblia nos diga para não fazer acepção de pessoas. Atos 10:34. Por meio da palavra, o Senhor nos diz para tratarmos todos da mesma forma, para amarmos todas as pessoas. Devemos determinadamente nos aproximar de pessoas que parecem inseguras, solitárias e desconfortáveis. Há também rejeição ligada ao casamento, que inclui divórcio, infidelidade, condições negativas no lar. Tudo isso é uma porta aberta para a rejeição. Talvez você tenha visto fruto de rejeição ou de uma maldição hereditária e mesmo que tenha odiado os problemas do seu lar durante a infância, tem continuado com os mesmos padrões de comportamento. É necessário dizer que a rejeição pode ser encontrada em qualquer lugar. Resultados da rejeição. Se você tem uma raiz de rejeição ou está num processo não concluído de cura desse problema, há a probabilidade de que aquilo que considera como mais rejeição não seja realmente o caso. Você pode estar sofrendo um tormento desnecessário, o qual se dissipará se você apenas entender que tais sentimentos vêm de uma raiz antiga e de formas antigas de crer. O medo da rejeição nos leva a pensar e a sentir que estamos ainda sendo rejeitados, quando frequentemente não é o caso. Aqui estão os maiores resultados da raiz de rejeição: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, escapismo, incluindo sonhar acordado, vício em drogas, álcool, televisão e trabalho excessivo, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes, perfeccionismo. A rebelião é uma resposta comum à rejeição. Pessoas foram criadas e destinadas a serem amadas e aceitas. Assim, quando são abusadas e maltratadas, sempre sente uma ira que se expressa na forma de rebelião. Por causa do abuso que experimentei, constantemente me senti irada. Sorria por fora, mas interiormente estava com raiva por ter sido tão maltratada. Eu tinha tomado uma decisão. Nunca mais seria ferida novamente. Pessoas nunca mais me maltratariam. Fiz alguns votos secretos de que ninguém mais mandaria em mim. Você fez votos secretos após ter sido maltratado? Votos secretos são promessas que fazemos a nós mesmos. Talvez você tenha problemas hoje por causa de promessas que fez a si mesmo, tais como: eu nunca mais confiarei em alguém. Nunca mais permitirei que alguém interfira em minha vida. Nunca mais amarei alguém. Nunca mais me aproximarei de alguém. Ninguém me machucará de novo. Você pode estar vivendo sob maldição da ira e do poder dos votos secretos que fez. Mas graças a Deus há uma forma de se libertar. Jesus é o caminho, como ele disse a respeito de si mesmo. A verdade da palavra de Deus o tornará livre em cada área.
Se você prosseguir em tempo suficiente para renovar sua mente, João 8, 31 ao 32 diz: se vocês continuarem em minha palavra, então serão meus discípulos, de fato, e conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres. Desenvolvi uma atitude muito amarga. Por isso dizia: nunca mais deixarei alguém me dar ordens novamente. Ninguém vai entrar na minha vida e me dizer o que fazer. Como resultado, levei muitos anos para aprender como ser uma esposa submissa, porque encarava uma série de coisas que Dave fazia como rejeição. Eu entendia seus esforços ao cuidar de mim como tentativa de controlar e interferir na minha vida. Eu tinha medo de confiar. Muitas vezes ele me dizia: Joyce, por que você age como se eu estivesse tentando atacá-la? Por quê? Porque eu já tinha estabelecido em minha mente que todos estavam me atacando. Foi difícil para David durante aqueles dias em que ele tentava me amar, tentava fazer o que um marido deve fazer, dando-me boa orientação, mas ninguém podia dizer nada. Eu já tinha tomado a decisão de que ninguém me controlaria. Levou tempo, mas a graça de Deus. Agora sou livre. Amargura é outro resultado da rejeição, assim como a autopiedade e o escapismo. Pessoas encontraram muitas formas de escapar das realidades da vida. Alguns passam muito tempo sonhando acordados ou vendo televisão. Outras alteram seu comportamento com drogas e álcool. Alguns se tornam viciados em trabalho, mas o escapismo nunca funciona por muito tempo. Outros resultados da rejeição incluem crítica, culpa, inferioridade, autoimagem pobre. Ironicamente, essas atitudes também levam à rejeição. A pobreza pode ser resultado da rejeição. Muitas pessoas vivem na pobreza material simplesmente porque têm uma imagem pobre de si mesma. Elas não se sentem dignas de ter alguma coisa, embora Jesus morresse para que pudéssemos prosperar e ter nossas necessidades supridas. O versículo 3 de João 2 diz: Amado, oro para que você possa prosperar de todas as formas e para que seu corpo possa manter-se saudável, assim como eu sei que sua alma vai bem e próspera. Qualquer tipo de medo é resultado da rejeição, assim como a desesperança e o sentimento excessivo de defesa. Eu era tão defensiva que se alguém sugerisse que falhei, eu estava pronta a dizer quão errado estava a meu respeito, como me entendera mal. Desconfiança, desrespeito, competição e ciúmes também são resultados destrutivos da rejeição. Como lidamos com todos esses aspectos da rejeição? Frequentemente agimos de forma exagerada por meio de perfeccionismo. Se temos uma raiz de rejeição, constantemente tentamos fazer compensações com relação a isso. Se nos sentimos mal interiormente, tentaremos fazer algo exterior para compensar o problema. Esse medo de ser rejeitado leva a um perfeccionismo infrutífero. Tornamo-nos viciados em trabalho, tentando obter nosso valor próprio pelo que fazemos. O perfeccionista sente que se ele puder fazer tudo perfeitamente, não cometendo erros de forma alguma, então nunca sentirá a dor da rejeição, porque ninguém encontrará um motivo para rejeitá-lo.